Ok, vamos mergulhar numa das maiores batalhas da história da tecnologia. Baseado no livro Briga de Cachorro Grande, essa é a história por trás das cortinas da guerra entre o iPhone e o Android. E olha, essa história não começa com um momento de glória, não. Ela começa com pânico, pânico total. Na véspera do lançamento mais aguardado da década, lá em 8 de janeiro de 2007, o iPhone estava à beira de um colapso completo. É que por trás de todo aquele sigilo da Apple, a equipe vivia um pesadelo. Aquele telefone revolucionário que Steve Jobs ia mostrar para o mundo. Bom, na verdade, era uma colcha de retalhos, cheio de bugs e falhas. Imagina só a pressão. Não foi um dia ruim, foi uma semana inteira de desastres. Durante 5 dias seguidos de ensaio, o protótipo do iPhone falhou de tudo que é jeito. E tudo isso sob o olhar nada feliz de Steve Jobs. A apresentação de 90 minutos foi, na verdade, um grande truque de mágica. Para evitar que o celular travasse, eles criaram uma sequência exata de tarefas, o tal caminho dourado. Se o Jobs saísse 1 milímetro dali, tudo ia para o beleléu. E o sinal de celular na tela? Pura enganação. Foi programado para mostrar sempre 5 barrinhas, o máximo. O próprio Jobs tinha vários iPhones iguais no palco para trocar rapidinho se um deles travasse. Mas aí fica a pergunta: por que a Apple e o Google arriscariam tanto em projetos tão instáveis? A resposta é bem simples, na verdade, e muito poderosa: medo. Um medo que poderia acabar com o negócio de cada um deles. E é muito interessante ver que eram medos bem diferentes. A Apple morria de medo que os celulares com tocador de música matassem o iPod, que era assim a galinha dos ovos de ouro da empresa. Já o Google estava apavorado que a Microsoft dominasse o mercado de celulares e simplesmente cortasse o acesso à busca do Google, o que destruiria o modelo de negócios deles. Ou seja, para ambos era uma jogada de defesa. E a maneira como cada empresa encarou esse desafio não poderia ter sido mais diferente. Eram literalmente 2 universos distintos tentando criar o futuro. Na Apple, o sigilo era levado a um nível extremo. O projeto do iPhone, liderado pelo Steve Jobs, ganhou o apelido de Clube da Luta. E a primeira regra era bem clara: você não fala sobre o Clube da Luta. Ponto final. Nem para a família, nem para ninguém. Do outro lado da rua, a gente tinha o Android. Era o oposto. Liderado por Andy Rubin, era uma equipe minúscula que o Google tinha acabado de comprar. A indústria olhava para eles e achava graça. Chegou ao ponto de um executivo da Samsung perguntar na cara do Rubin: você e que exército? Vocês são só 7. Então, apesar de toda aquela confusão nos bastidores, a demonstração do Steve Jobs foi impecável, perfeita. E para a equipe do Android, que assistia a tudo pela internet, aquilo foi um soco no estômago. A pergunta que ficou no ar foi: e aí? O que a concorrência achou disso tudo? Lá dentro do Google, a reação foi instantânea, visceral e dividida entre 2 emoções bem fortes. Primeiro, veio a admiração. Sabe, como consumidor, era impossível não ficar de queixo caído. O iPhone parecia algo do futuro, completamente diferente de tudo que já existia. Mas logo depois dessa admiração, veio um balde de água fria. A ficha caiu para os engenheiros do Google. O telefone que eles estavam desenvolvendo há mais de 2 anos tinha se tornado, da noite para o dia, completamente obsoleto. E isso levou a uma das decisões mais corajosas da história da tecnologia. A equipe do Android pegou o projeto deles, o Sooner, que era parecido com um BlackBerry e já estava quase pronto, e jogou tudo fora. Começaram do zero para criar o Dream, um aparelho feito para competir nesse novo mundo de telas de toque. Essa mudança radical foi o primeiro tiro de uma guerra muito maior. A batalha deixou de ser sobre quem vendia mais aparelhos. Passou a ser sobre quem controlaria todo o nosso universo digital. Lá no Vale do Silício, isso é chamado de guerra de plataformas. É uma luta de tudo ou nada, onde o vencedor costuma levar mais de 75% do mercado. Porque, uma vez que as pessoas e os desenvolvedores escolhem um lado, é muito difícil mudar. É uma briga pelo próprio chão digital onde a gente vive. E as apostas são altíssimas. Com centenas de bilhões de dólares em caixa, essas empresas ganharam o poder não só de definir a tecnologia que a gente usa, mas de moldar a cultura e a forma como interagimos com o mundo. Essa batalha, sem dúvida, definiu o aparelho que carregamos no bolso e todo o mundo digital em volta dele. Mas, olhando para o legado dessa briga de cachorro grande, fica uma pergunta no ar. No final das contas, quem realmente venceu a guerra pela nossa atenção?